Bom dia, pessoal. Vamos começar hoje a retomar nossas reuniões de anatomoclínicas aqui do Hospital Universitário da USP, sob coordenação do Dr. Fernando Campos, médico assistente da Divisão de Clínica Médica do HU. Então, vou chamar o Dr. Fernando. Bom dia a todos. Completando um pouquinho o que a nossa colega Luciana falou, a coordenação da RAC envolve também o professor Aloísio, da Faculdade de Medicina e chefe aqui do Serviço de Anatomia Patológica do HU, e hoje a gente tem também a colaboração do Dr. Wilker, que é residente do 2º ano de Patologia do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina. Então, essa é uma reunião que envolve vários departamentos e todos têm igual importância nesse processo. Um histórico pequeno, o HU, ele, há muitos anos, promove as reuniões anatomoclínicas. Nós tínhamos uma taxa de autópsia no passado grande, o que permitiu que a gente se diferenciasse de alguns serviços na execução e no oferecimento dessas reuniões para o seu corpo clínico. Com o aparecimento da pandemia da Covid, as autópsias aqui no HU foram interrompidas e agora nós estamos iniciando uma nova etapa nesse processo da solicitação e execução das autópsias, o que corresponde à solicitação da autópsia dos casos ocorridos, dos óbitos ocorridos no HU e que são realizados pelo Serviço de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina, sob supervisão, execução pelos residentes de Anatomia Patológica e supervisão dos assistentes lá da faculdade. Então, esses casos do HU são realizados, a autópsia é realizada pelos residentes e checada pelo professor Aloísio. E hoje é a apresentação do primeiro caso, num total previsto para esse ano de 4. Se houver possibilidade, a gente pode eventualmente aumentar, porque os casos que temos lá para apresentação excedem esse número de 4. Então, eu vou apresentar de novo o Dr. Wilker, que vai me ajudar na apresentação do caso, e pedir para que ele coloque na tela a apresentação do caso. Por favor, Dr. Wilker. Bom, o caso de hoje se refere a uma paciente do sexo feminino, de 82 anos. Essa paciente chegou ao pronto-socorro com a queixa de dorsalgia há 11 horas. Ela referia que por volta das 3 horas da madrugada daquele mesmo dia, ela despertou com dor na região dorsal à esquerda, irradiada para o membro superior esquerdo e acompanhada de sudorese e mal-estar. Ela conseguiu retornar ao sono, a dormir, porém, ao despertar pela manhã, houve recidiva da dor, dessa vez mais intensa, 8 em 10, acompanhada de náuseas que cedeu parcialmente, o quadro doloroso, com 500 miligramas de dipirona. Essa paciente, falta um slide, ela tem antecedentes pessoais de hipertensão, diabetes, ela era dislipidêmica, fazia uso regular dessa medicação para essas patologias, ela havia sido tireoidectomizada, uma tireoidectomia total, que eu não tenho quando foi, nem o porquê, e para isso ela fazia reposição de levotiroxina de 175 miligramas por dia. Tinha a história de um AVE pregresso que não tem no prontuário, infelizmente, quando ocorreu. Fazia uso regular, teoricamente, de losartana potássica, levotiroxina 175 microgramas, simvastatina e metformina. O exame físico dela, na entrada, ela estava com uma pressão de 160 por 80, em bom estado geral, 160 por 80, chegou ao pronto-socorro já sem dor, um pulso de 74, rítmico, afebril, a saturação, a oximetria em ar ambiente era de 97% e o tempo de enchimento capilar normal. Em bom estado geral, corada, hidratada, eupneica, nictérica, pulsos simétricos bilateralmente, ausculta dos pulmões
normais e do coração também, e não tinha edema de membros. Não está anotado aí, a paciente era bastante obesa. O eletrocardiograma de entrada, como vocês podem ver, apresenta onda precedendo o complexo QRS em quase todos os batimentos, então denotando aí um ritmo atrial. A onda P pode ser vista em D1 e F, então fazendo um diagnóstico de um ritmo sinusal, sem alteração morfológica da onda P, talvez em D2 uma onda P um pouco alargada, poderia se levantar o diagnóstico aí de uma sobrecarga atrial esquerda, e em V1 a gente vê que existe somente a fase negativa da onda P. Em D1 e L pode-se levantar a possibilidade de uma alteração, de uma repolarização precoce, um discreta elevação na parede lateral do segmento ST, e assim, qualquer outra inferência diagnóstica desse traçado, ela fica prejudicada pela qualidade do mesmo. Mas é uma paciente que, com dor torácica, entra no diagnóstico da síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST. Próximo, por favor. Os marcadores de necrose miocárdica foram de 54 primeiro, 960, 1248 e 1065, o que denota uma curva de troponina positiva, corroborando o diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST. Os demais exames não chamam atenção, uma função renal normal, eletrólitos normais, e um eco transtorácico que mostra, aí existe uma pequena alteração. A aorta media 38, o átrio esquerdo 37, muito próximo ao átrio esquerdo da aorta, mas é um átrio esquerdo um pouco aumentado, e a aorta também. Um ventrículo esquerdo de espessura aumentada, com septo e parede posterior medindo 12 milímetros, uma disfunção diastólica grau 1, VD normal, pericárdio e válvulas cardíacas normais. Foi feito o diagnóstico, então, já no pronto-socorro de infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST. Ela foi tratada de acordo com o protocolo com dupla antiagregação plaquetária, enoxaparina em dose plena, atenolol, amlodipino, losartana, e como era diabética, ela usou insulina regular conforme a glicemia capilar. E foi internada para estatificação invasiva no dia 14/9. No dia 15, ou seja, o segundo pós-infarto, ela estava clínica e hemodinamicamente estável, sem dor, hemodinamicamente estável, oximetria normal, frequência respiratória também normal, e aguardando o cateterismo que já havia sido pedido no pronto-socorro. No dia 16, no terceiro PIN, ela estava estável ao despertar, afebril, boa oxigenação em ar ambiente, a glicemia capilar estava normal, dentro do que se espera para uma paciente no pós-infarto e internada. Porém, às 8h59, ela estava no banheiro e a equipe médica foi chamada pela família, porque a paciente relatava um mal súbito e em seguida ficou inconsciente. Foi detectada a parada cardiorrespiratória às 9 horas da manhã. Ela estava, quando colocada no leito e aferido a cardioscopia, ela estava em atividade elétrica sem pulso, realizado manobras de ressuscitação cardiopulmonar até 9h36, sem recuperação do ritmo regular. Então, foi declarado o óbito dessa paciente. Por que nós pedimos essa autópsia? Primeiro, porque é uma paciente que tinha um suposto diagnóstico de infarto sem supra e esperávamos poder fazer o cateterismo e oferecer algum tipo de tratamento para a paciente, a despeito dos 84 anos da mesma, porque era uma paciente bastante ativa na sua vida, e inclusive não tinha tido, apesar dos fatores de risco, nenhum sinal anterior de qualquer patologia cardíaca, a não ser a hipertensão. A outra coisa foi o mal súbito, então a gente não tinha certeza se o óbito
tinha ocorrido em decorrência do primeiro diagnóstico, que seria o mais provável, mas poderia também ser alguma complicação da hipertensão, como uma dissecção, como uma rotura de algum aneurisma que a gente pudesse não saber que existia ainda, dado que ela estava no segundo dia de internação. A outra coisa é que podia ser, ela levantou-se da cama, apesar de estar anticoagulada, foi ao banheiro e lá ela passou mal, poderia ser um tromboembolismo pulmonar, ou seja, poderia ser um sangramento também pela anticoagulação em dupla antiagregação plaquetária. Nós achamos por bem pedir autópsia, explicamos para a família e que foi aceito sem nenhum problema. Então, doutor Wilker, eu peço que o senhor entre na apresentação e a palavra é sua agora. Então, bom dia a todos, estão conseguindo me escutar? Sim, então meu nome é Wilker, sou residente do 2º ano de anatomia patológica e vou estar apresentando agora os principais achados da autópsia realizada sob orientação do professor Aloísio. Na abertura do cadáver foi observado um sangramento na gordura retroesternal que é compatível com as manobras de reanimação. Fazendo uma abordagem no sentido crânio-caudal, então no sistema nervoso central, chamava atenção era a presença dessas placas amareladas na topografia de artéria basilar e também nas artérias do polígono de Willis, que é compatível com placas de aterosclerose. Aos cortes não foram observadas alterações macroscópicas do encéfalo e do cerebelo. E na microscopia, o que a gente observava era que os vasos cerebrais eles estavam discretamente espessados, irregulares e apresentavam um infiltrado inflamatório crônico perivascular com a deposição de pigmento de hemosiderina, ou seja, indicando que já houve uma hemorragia antiga perto desses vasos. O conjunto desses achados é sugestivo de uma microangiopatia cerebral, lembrando que essa paciente tinha vários fatores de risco cardiovasculares. Com sangramento crônico, perto desses vasos, ocorre a deposição de material tipo cálcio e ferro, que leva ao aspecto de mineralização da parede dos vasos, que nós chamamos de siderocalcinose. Um terceiro achado, também importante, foi a presença desses neurônios, aqui indicados, cujo citoplasma ele está menor, mais vermelho, ou seja, hipereosinofílico, e com núcleo também diminuído de tamanho. A esses neurônios, nós damos o nome de neurônios vermelhos e são indicativos de uma resposta à isquemia, que essa paciente sofreu decorrente do infarto agudo do miocárdio. Na aorta, o que a gente observava era a presença de placas de aterosclerose, desde a saída da aorta até a bifurcação das ilíacas. E no coração, que pesava 400 gramas, logo na inspeção externa foi evidenciado uma área mais escurecida e endurecida em topografia de artéria, que eu vou mostrar mais para frente qual que foi, e uma área de friabilidade localizada no ventrículo esquerdo, em sua parede anterior, que media 0,8 centímetros. Entretanto, não se caracterizava ainda uma ruptura do miocárdio. Então aqui, do lado esquerdo, tem uma coronária normal, para efeito de comparação, que foi retirada na referência embaixo, e do lado direito temos a artéria coronária esquerda da paciente, a microscopia após feita a dissecação das coronárias. Então aqui do lado uma coronária normal, então vejam que a coronária da paciente apresentava um importante espessamento da camada intimal, uma atrofia da camada muscular média e também a deposição de gordura e calcificação, formando a placa de aterosclerose. E lembrando, no slide prévio, aquela área mais enegrecida e endurecida correspondia ao ramo diagonal da artéria coronária esquerda. E na microscopia, o que a gente observava é que a luz desse vaso estava totalmente ocluída por um trombo recente, aqui composto por fibrina e áreas de hemorragia, o que é compatível com a hipótese clínica do infarto agudo do miocárdio, como evento desencadeante do mesmo. Aos cortes, o miocárdio apresentava uma importante hipertrofia do ventrículo esquerdo. Aqui na nossa paciente,
o ventrículo esquerdo media 2 centímetros, sendo que nas referências eles variam de 1 até 1,5 centímetros. Então, caracterizando bem um quadro de hipertrofia ventricular concêntrica decorrente da hipertensão arterial. Aqui na microscopia a gente tem a comprovação. Então, observem que o citoplasma dos cardiomiócitos estão aumentados e os núcleos também acompanham esse crescimento. Então, são núcleos evidentes com a membrana irregular, caracterizando o quadro de hipertrofia dos cardiomiócitos. Aqui no maior detalhe, então, a gente vê justamente os núcleos aumentados e também um citoplasma de maior tamanho. E na parede ventricular da parede anterior do ventrículo esquerdo, foi observada uma área mal delimitada, que media 2 centímetros no seu maior eixo, de coloração amarelada, permeada por traves hemorrágicas e discretamente friável. Aqui indicada pela seta e pelo pontilhado. Aqui também a mesma área, percebam que ela se destaca do miocárdio ao redor, por ser um pouco mais amarelada. E essa área, na microscopia, o que a gente percebia é que, percebam que no canto inferior direito a gente tem cardiomiócitos relativamente preservados, com o núcleo ainda intacto, citoplasma um pouco mais róseo, enquanto que no canto superior esquerdo a gente tem fibras de cardiomiócitos sem o núcleo e hipereosinofílicos, ou seja, mais vermelhos, constituindo então uma necrose das fibras miocárdicas. Em outras áreas também, observavam a necrose mais importante dessas fibras, aqui destacada, já com a formação de bandas de contração, associado também à presença de um infiltrado inflamatório polimorfo nuclear. Então, todos esses achados macroscópicos e microscópicos permitem datar esse infarto de 2 a 6 dias, o que é compatível com a data do evento, muito bem demonstrado pelo Dr. Fernando. Nos pulmões, o que chamava atenção na inspeção externa era a presença de múltiplos nódulos, aqui destacados pela seta, nódulos esses que eram de consistência fibroelástica, de coloração amarronzada, eles eram bem delimitados e mediam até 0,5 centímetros. Aos cortes, os pulmões apresentavam uma discreta congestão, e aproximando, chamava atenção justamente a impressão desses nódulos no parênquima pulmonar. Cabe destacar que esses nódulos estavam presentes ao longo de todo o pulmão, de maneira bilateral. Na microscopia, então isso daqui é uma visão do menor aumento de um fragmento pulmonar. Então aqui a gente tem um segmento brônquico, aqui o linfonodo, e chama atenção justamente esses nódulos que foram evidenciados na macroscopia. Então, no maior aumento, a gente percebe que esses nódulos são relativamente bem delimitados, com bordas discretamente expansivas. É uma proliferação celular organizada tipicamente em ninhos e trabéculas, em meio a um estroma fibrovascular, e nesse aumento a gente não observa a presença de necrose. No maior aumento, a gente percebe que essas células são células pequenas, redondas e azuis, com a cromatina em sal em pimenta, não é observado um nucleolo evidente, nem figuras de mitose, e todos esses achados morfológicos levantam a hipótese de um tumor neuroendócrino. Então, foi realizada a imunistoquímica pensando nesse diagnóstico. Então, solicitamos cromogranina e sinaptofisina, que são marcadores imunistoquímicos de tumores neuroendócrinos. A marcação marrom ela é positiva, ou seja, foi positivo em ambos os marcadores. Solicitamos também a E1E3, que é um marcador epitelial, uma vez que os tumores neuroendócrinos são tumores epiteliais, que também resultou positivo. E o KM67, que é um marcador de proliferação celular, ele resultou positivo em apenas 0,5% das células, ou seja, mostrando que era uma neoplasia de baixo índice proliferativo. Logo, com os achados morfológicos e também de imunistoquímico, nós concluímos que tratava-se de um tumor carcinoide típico, uma vez que ele tem menos de 2 mitoses e não apresentava necrose, multifocal, uma vez que ele estava distribuído em todo o parênquima pulmonar bilateralmente. Passando para o trato gastrointestinal,
o esôfago e o estômago não apresentavam alterações macroscópicas. O fígado, ele apresentava-se congesto e com discreta esteatose. E o pâncreas, também congesto, apresentava uma área focal de hemorragia. Na microscopia do fígado, então, chamava atenção nesse aumento a deposição de gotículas de gordura, tanto macro e microvesicular, caracterizando a esteatose hepática. E, como um achado incidental, a presença de um foco de metástase do tumor carcinoide pulmonar, que media 1 milímetro. Esse foi um achado microscópico. O pâncreas, a gente tem aqui no canto inferior esquerdo um tecido pancreático relativamente preservado, enquanto que do lado direito a gente percebe a presença de uma necrose do tecido pancreático e também necrose dessa gordura, né? Alterações essas também decorrentes das alterações hipóxico-isquêmicas que a paciente sofreu. Foi identificado um pólipo intestinal que media 1,5 centímetros e estava localizado a 5 centímetros da válvula ileocecal e, na microscopia, revelou tratar-se de um adenoma tubular de baixo grau. Os rins dessa paciente apresentavam uma superfície irregular e finamente granular, que é compatível com os rins do tipo vascular da hipertensão arterial, da nefroesclerose benigna. A relação córtico-medular ela era relativamente preservada e foi observado também uma hemorragia aqui na transição da medular para a pelve renal. Na microscopia do rim, nessa figura, chama a atenção aqui os túbulos, que eles estão com epitélio atrófico, em meio a uma fibrose, um infiltrado inflamatório crônico, e com a presença desse material eosinofílico no seu interior semelhante a uma tireoide, aspecto esse que nós chamamos de tireoidização. Ele é característico da atrofia tubular. Outros achados também, destaca-se aqui que o epitélio dos túbulos apresentam a perda do núcleo e sua descamação para o interior, o que caracteriza para nós a necrose tubular aguda. Outros achados foi a presença de um cisto simples e também da glomeruloesclerose, lembrando que essa paciente tinha vários fatores de risco, e também, novamente, o marcador de lesão vascular, arteriosclerose. Nesse caso aqui, a gente vê uma importante hiperplasia da camada intimal e uma atrofia da camada muscular. As adrenais apresentavam uma necrose da camada reticular, então, novamente, aquele aspecto de perda do núcleo e o aspecto mais hipereosinofílico. E o baço, na macroscopia, ele estava discretamente friável e, na microscopia, chamava atenção a arteriolesclerose. No trato genital feminino, o útero não apresentava alterações macroscópicas. Então, logo, diante de todos esses achados, de considerações gerais da nossa autópsia, trata-se de uma paciente com múltiplos fatores de risco cardiovasculares. Entre eles temos a hipertensão arterial sistêmica, aqui bem demonstrada pela hipertrofia ventricular e pela nefroesclerose benigna, diabetes mellitus, a dislipidemia, a obesidade, esses também destacados aqui na esteatose hepática, e todos esses fatores de risco contribuem para a aterosclerose generalizada. Aqui a gente demonstrou ela na aorta, nas artérias cerebrais, nas artérias renais e também nas artérias coronárias, né? O que levou ao evento de trombose coronariana. Como evento causador do óbito, temos o infarto agudo do miocárdio, que teve a comprovação tanto pela clínica quanto pela autópsia, os aspectos macroscópicos e microscópicos, e também as suas alterações hipóxico-isquêmicas decorrentes desse evento, entre elas a necrose pancreática, a necrose tubular aguda, a necrose da camada reticular da adrenal, assim como também os neurônios vermelhos. Como um achado incidental dessa autópsia, nós temos o tumor carcinoide típico pulmonar, que foi um diagnóstico por aspectos morfológicos de imunistoquímica, que apresentava um foco microscópico de metástase hepática. E o professor Aloysio levantou essa discussão, e aqui eu trago, que é se haveria alguma relação entre os tumores neuroendócrinos e o infarto agudo do miocárdio. Fazendo uma rápida revisão de literatura sobre os tumores neuroendócrinos do pulmão, eles correspondem a cerca de 27% dos tumores neuroendócrinos
e a 25% das neoplasias primárias de pulmão, sendo que apenas de 1 a 2% são tumores carcinoides. Eles tipicamente estão relacionados ao tabagismo e à hiperplasia de células neuroendócrinas, e sua clínica é muito variada. Estão indo desde pacientes assintomáticos até aqueles que apresentam com tosse, hemoptise, dor torácica e síndrome carcinoide. 80% desses tumores têm uma localização central e a classificação histológica desses tumores depende da avaliação do número de mitoses e da presença ou não de necrose. Então, os tumores neuroendócrinos de pulmão são divididos em tumores de baixo e alto grau. Os tumores de baixo grau podem ser o tumor carcinoide típico, quando eles têm menos de 2 mitoses e não tem necrose, ou tumor carcinoide atípico, quando tem de 2 a 10 mitoses ou apresentam necrose. Os tumores de alto grau tipicamente apresentam várias figuras de mitose e também apresentam a necrose, e podem ser divididos em carcinoma de pequenas células e carcinoma neuroendócrino de grandes células. No caso, então, da nossa paciente, foi caracterizado o tumor carcinoide típico. Na revisão de literatura, a associação dos tumores neuroendócrinos e o infarto agudo do miocárdio, ela está restrita a alguns relatos de caso em pacientes que apresentavam síndrome carcinoide. Então, nesse artigo aqui, nós temos uma paciente de 72 anos de idade, de sexo feminino, com antecedência de diabetes mellitus, doença renal crônica e um tumor neuroendócrino pouco diferenciado de sítio desconhecido. Então, ela deu entrada no pronto-socorro com dor torácica e fadiga 3 dias, e no eletrocardiograma foi constatado um infarto agudo do miocárdio sem suprassegmento do ST. Os exames laboratoriais mostravam que a paciente tinha um aumento das curvas de troponina e também os aumentos dos marcadores da síndrome carcinoide, como a serotonina, a cromogranina e o ácido 5-hidroxiindolacético. Nesse artigo também, publicado em 2012, trata-se de um paciente de 70 anos de idade, do sexo masculino, com antecedente de doença arterial coronariana e um tumor neuroendócrino gastrointestinal metastático, que deu entrada com um quadro de dor torácica em repouso, diarreia e flushing, sendo que no eletro foi evidenciado um suprassegmento do ST e na cinecoronariografia um espasmo da artéria coronária direita. Por fim, nesse caso, trata-se de um paciente de 66 anos de idade, sexo masculino, que deu entrada no pronto-socorro com um quadro de dor torácica e dispneia. O eco demonstrava uma regurgitação tricúspide importante, e na investigação foi notado múltiplas metástases em fígado, com aumento da 5-HIAA e da cromogranina, sendo então diagnosticado como síndrome carcinoide, sendo que esse paciente, após a cirurgia de troca valvar, evoluiu com espasmo coronariano difuso. E a gente tira, então, da revisão de literatura sobre a fisiopatologia, então, que a síndrome carcinoide ela está relacionada aos tumores neuroendócrinos, principalmente aqueles do trato gastrointestinal, em destaque aqueles que se apresentam com metástases hepáticas. Dentre as diversas manifestações clínicas, podem ter o acometimento cardíaco, sendo que quando esse ocorre, o lado direito ele é mais acometido, principalmente com fibrose valvar do endocárdio. Entretanto, pode haver sim o relato de infarto agudo do miocárdio, em destaque naqueles pacientes com uma doença isquêmica prévia. A síndrome carcinoide ela está relacionada à produção de aminas e peptídeos biologicamente ativos, entre eles as prostaglandinas, a histamina e a serotonina. E o destaque aqui foi dado, uma vez que a serotonina pode ter tanto um efeito vasodilatador quanto vasoconstritor, principalmente nos pacientes que já têm aterosclerose, ou seja, alguma lesão vascular. Ou seja, nos trabalhos ela é a mais associada aos efeitos de vasoespasmo e vasoconstrição. Entretanto, os tumores neuroendócrinos de pulmão, uma vez que eles tipicamente não produzem serotonina, eles classicamente não têm relação com os efeitos de vasoconstrição e vasoespasmo, ou seja, não tendo a relação direta com o infarto agudo do miocárdio. Então, logo, em resumo, da nossa autópsia, trata-se de uma paciente com múltiplos fatores de risco cardiovasculares que evoluiu com um quadro de trombose coronariana e infarto agudo do miocárdio, muito bem demonstrado tanto pela clínica quanto pela autópsia. Um achado incidental foi a de um tumor carcinoide típico do pulmão, multifocal, com um foco de metástases para o fígado. Entretanto, não foi observado na literatura uma relação entre esses dois achados.
Então, essas aqui foram as referências utilizadas para a discussão e agradeço a todos. Reservar alguns minutos para perguntas, tanto dos presentes aqui como aqueles que estão logados na nossa apresentação. E, doutora Luísa, se quiser complementar antes alguma coisa, fique à vontade agora. Obrigado, Fernando. Eu vou falar bem rapidamente. Agradecer o Wilker pela apresentação. Acho que, primeiro, em relação... O caso pode ser discutido por diversos enfoques, né? Então, o primeiro dele é assistencial puro, resposta à pergunta do clínico e em relação aos achados anatomopatológicos. Então, o caso bem estudado, bem demonstrado, todos os órgãos avaliados e todas as perguntas e as doenças que a paciente tinha na história e apresentou na internação foram abordados aí. Para os residentes de patologia que por acaso estejam logados aí, o encontro do trombo coronariano é a boca na botija, né? Então, mesmo que a gente não tivesse um infarto com esse dateamento, com esse tempo de instalação, a gente daria um diagnóstico de trombose coronariana com um evento isquêmico agudo, se ainda fosse mais precoce do que esse. Então, é um achado crucial para a gente analisar. E nessa paciente já tinha alguns dias e está demonstrado o infarto. Uma das perguntas aí dos clínicos é esse mal súbito, esse evento agudo. Então, a gente não tem, fora o infarto agudo do miocárdio instalado, a gente não tem um substrato anatômico que justifique um outro mal súbito, uma outra causa. Então, não tem TEP, não tem hemopericárdio, não tem um tamponamento cardíaco, não tem uma hemorragia cerebral, então não tem um evento agudo adicional. Agora, o que ela tem, talvez o Fernando possa complementar depois, em relação ao tempo de parada, por exemplo, que poderia explicar, ela tem vários achados no pâncreas, no cérebro, nas adrenais, nos rins, que já demonstram alterações hipóxico-isquêmicas de, no mínimo, muitos e muitos minutos, né? Então, pode ser relacionado à parada, mas pode ser que a paciente já estivesse num estado hipóxico-isquêmico. E isso pode ter contribuído, talvez, para o mal súbito, para alguma coisa mais aguda dela, uma hipotensão, uma coisa desse tipo. Fora os eventos que não são detectados na autópsia, por exemplo, as arritmias. O outro ponto agora, indo para o tumor carcinoide, a gente já apresentou várias reuniões, né? Então esse aí é um achado que entraria naquela classificação de Goldman como um achado relevante. A paciente tem uma neoplasia, tem multifocal, se ela tivesse feito exames de imagem, provavelmente apareceriam vários nodulinhos pulmonares, mas que, pela história que a gente viu aí, não tinha nenhuma repercussão clínica, equivaleria metaforicamente aos tumores de próstata de baixo grau dos homens, né, que o paciente morre com a neoplasia, mas não morre da neoplasia, apesar de ser uma lesão de baixo grau, já com um achado incidental microscópico de uma metástase hepática. Então ela está aí há muito tempo, está evoluindo no pulmão há muito tempo. Se tivesse clínica, são as lesões maiores, as lesões obstrutivas, né, comprometimento brônquico, isso a gente vê nesses tumores de baixo grau, esse aspecto multifocal é relativamente incomum. E aí a pergunta que a gente fez já com a autópsia é se poderia ter alguma relação entre elas, e aí o Wilker mostrou no levantamento que a gente não achou. Então, de fato, é um achado, o tumor carcinoide dela é um achado incidental, interessantíssimo do ponto de vista epidemiológico e anatomopatológico, e apesar da gente ter especulado sobre uma eventual relação, a gente aprendeu que poderia existir nos tumores neuroendócrinos de intestino, de tubo digestivo, que apresentariam síndrome carcinoide, mas nesse caso, um tumor de pulmão com essa manifestação, de fato não teve relação com o óbito dessa paciente. Então, acho que eram essas considerações assim, anatomopatológicas e assistenciais. Uma coisa que a gente levanta às vezes, e aí o Fernando pode complementar, é se haveria alguma coisa, quando a gente classifica os casos, essas discrepâncias clínico-patológicas, que no caso é uma discrepância menor, para o aprendizado clínico, se essa seria uma discrepância maior ou menor, e se havia alguma coisa que poderia ter sido feita em vida que tivesse mudado o desfecho do caso.
E a minha interpretação, o Fernando complementa, dá o ponto de vista clínico dele, é que é uma paciente já idosa, que tem vasos muito patológicos, sistemicamente, já tem eventos vasculares prévios, e teve um evento agudo cardiovascular comum, com a complicação aí em torno do 3º dia, provavelmente de origem de causa arrítmica ou uma coisa hipóxico-isquêmica. O que eu fiquei na dúvida é se o trombo na diagonal, né, era de 3 dias atrás ou era novo, atual. Ou seja, a parada foi porque progrediu o trombo do infarto sem supra e obstruiu totalmente a artéria? Ou foi um outro evento, né? A gente... Posso ter uma palavra? Pode, lógico. No autópsia a gente vê foto, né? A gente não vê o filme. O trombo, ele é compatível com a data da clínica do infarto. A gente não tem um trombo em organização, um trombo mais crônico. E também, então, a minha impressão, minha interpretação é de que é o trombo ainda. Talvez as medidas terapêuticas, agora é discussão, né? Talvez as medidas terapêuticas não tenham diluído, vamos dizer assim, né? Não tenham desfeito ou não tenham desfeito completamente o trombo. A gente não tem evidência para dizer que foi um novo trombo. Em teoria poderia ser? Em teoria poderia ser. Mas a impressão é que não. O paciente se comportou como um infarto com supra, o que a gente está comentando. E ele tinha um suprinha na parede lateral, né? Ela foi abordada como um infarto sem supra, porque o supra era pequenininho, né? Mas ela se comportou como com supra, né? Só fazendo um comentário, que isso também me chamou a atenção. Quando o Fernando apresentou o eletro, tinha um supra em D1-OVL que era muito mínimo mesmo, era tipo 1 milímetro. E quando a paciente chegou, ela já não tinha mais sintoma, não tinha dor, né? Então não faria sentido pensar em trombólise. Mas aí olhando, né, retrospectivamente, vendo ali pela coronária, tem uma oclusão completa. Então realmente teve um comportamento de um infarto com supra, né? Essa é o que fica, parece. E o insulto no miocárdio isquêmico era só na região da diagonal ou tinha em outras regiões? Isso é importante. Que pudesse sugerir um outro espasmo em outra artéria? Ou o espasmo não daria tempo de aparecer na anátomo? Eu gostaria de perguntar se todas as coronárias foram estudadas. Acho que sim, né? E se elas tinham grau de obstrução, ou seja, é uma paciente triarterial, elas tinham obstruções maiores do que 50% na coronária direita, na descendente anterior, na circunflexa, ou era só uma diagonal que estava doente? Provavelmente não, acho que a diagonal estava entupida, mas como que era a vitalidade da coronária nos demais ramos? Quer falar, Wilker? Posso? Não, foi dissecado todas as coronárias, o que evidenciava o trombo ocluindo, igual mostrado, foi o ramo diagonal. Entretanto, todas as outras coronárias, coronária esquerda, a coronária direita, todos apresentavam a redução do lumen pelas placas de aterosclerose. Entretanto, não havia nenhuma obstrução completa igual do ramo diagonal. Também foi feita a avaliação do miocárdio, tanto parede anterior, lateral, posterior, septo, ventrículo direito. Só que, assim, as alterações que foram vistas nos outros miocárdios, nos outros cortes, foi apenas de alterações decorrentes dessa isquemia que a paciente sofreu. Então, a agressão do infarto foi da parede anterior. Certo. Eu acho que ficou bem documentado, tanto na macroscopia, a lesão única, tá certo? Que você mostrou bem na parede anterior, que deve ser irrigada por aquela diagonal, como na datação, né, no infiltrado inflamatório e na perda do núcleo dos cardiomiócitos, que isso ocorreu há mais tempo. Se aquela diagonal ela reperfundiu e depois ocluiu, eu acho que isso eu acho que a paciente não foi um novo evento, e sim talvez não é um novo evento oclusivo, mas fica no meu raciocínio, fica como sendo uma complicação elétrica, provavelmente, que não dá para ver na autópsia, né? Fernando, eu estava conversando com a Lu justamente assim, né? Qual que foi a causa final, né? Se
será que ela teve uma arritmia maligna? Acho que essa é a impressão, que isso não vai sair na autópsia. A única coisa é que eu entendo que quando ela teve um mal súbito, a família chamou logo. Chamou. Né? E quando chegou, ela estava em AESP, não é isso? Não, veja bem, ela estava sentada na privada. Uma paciente de mais de 100 quilos. Houve um delta-T para se conseguir tirá-la daquele banheirinho. É uma coisa que a gente pode tirar desse caso, da importância do paciente com síndrome coronariana aguda ficar monitorizado, né? Porque a gente acaba internando precocemente na enfermaria aqui, né? Mas tinha mais que 48 horas? Não, ela faleceu com 2 dias e meio, mas ela foi internada antes. 2 dias e meio. Foi, 2. Mas geralmente fica na UTI, né? Se fosse possível, essa paciente deveria estar na UTI. Se ela fibrilasse deitada, teria saído, né? Mas assim, é difícil. A paciente no 3º dia de internação, KILIP-1, em excelente estado geral, assintomática, a gente vai deixar num leito de... Assim, vamos pensar na realidade do SUS, nem é aqui. Realidade do SUS. Paciente no 3º dia de internação, KILIP-1, assintomática, sem dor, você vai deixar ela parada num leito monitorizado? Difícil. O que eu acho que precisaria mesmo era a gente conseguir fazer um CAT precoce. O que eu vejo, que eu acho que isso mudaria, é a gente conseguir fazer o CAT em menos de 48 horas. Isso sim eu concordo. Eu falo, nossa, acho que isso mudaria desfecho. Talvez essa paciente, se tivesse feito um CAT precoce, pode ser, mas talvez não. Porque ela teve uma arritmia maligna, que a questão talvez não fosse a desobstrução da coronária que resolvesse. É a dúvida que fica pra gente, né? Mesmo que ela tivesse feito. Certo. Queria saber se alguém da plateia, remota ou não, tem alguma dúvida. A gente ainda tem 10 minutos. Eu tenho algumas considerações a fazer também. Pois não, Carlos? Bom dia, pessoal. Uma coisa que eu pensei é se teria benefício de ela ter feito uma revascularização mesmo de miocárdio, considerando que tinha lesão triarterial. Então, se ela tivesse sido avaliada, eu não consegui entender, eu não sei se isso é possível confirmar com a autópsia, assim, do percentual de obstrução triarterial, né? Mas se ela tivesse sido avaliada para uma possível intervenção com mais antecedência, se teria sido uma possível intervenção interessante para ela, além do CAT precoce que eu acho que eu vou pedir licença ao Luiz e ao Wilker para responder. Quando o patologista estuda, disseca as coronárias, não é igual um cateterismo, entendeu? Não é igual. Porque muitas vezes ele não faz uma dissecção em toda a extensão da coronária e corta a coronária na longitudinal para ver, ele vai cortando em fatias e vai vendo a artéria aonde é que tem obstrução. No cateterismo, você pode ter um estudo de uma possível revascularização dependendo da localização da lesão. Né? Se ela é mais distal, se ela é mais proximal, se ela é maior, se ela é menor, se envolve algum outro ramo. Então, eu acho que o patologista classificar a paciente como triarterial, como no cateterismo, ele pode dizer, existe comprometimento triarterial com aterosclerose. Agora, se isso é factível ou não factível de um tratamento percutâneo ou de um tratamento cirúrgico, eu não sei se eu estou falando bobagem, Luiz, você corrija, eu acho que o patologista não tem essa condição, né? Melhor seria. O que a gente poderia ver é se ela, com 84 anos, suportaria, entendeu? Isso é uma pergunta. Se fosse uma paciente triarterial que não pudesse ser tratada de forma percutânea, ela se beneficiaria, aguentaria um tratamento cirúrgico? Aí é uma outra coisa, tá certo? A chance dela, a meu ver, seria se ela pudesse ser tratada de uma forma percutânea, menos invasiva. Deixa eu só complementar então, Fernando, mais ou menos nessa linha mesmo. É possível fazer o estudo detalhado de todas as coronárias, são estudos especiais dentro de uma autópsia que já é especial, acadêmica. Do jeito que a gente faz um caso acadêmico geral, como foi esse caso, inclusive um caso cardiovascular, foram dissecadas as coronárias, a gente tem uma boa noção de... É que a gente não trouxe, mas não sabia para que lado que ia a reunião. Mas a gente teria como colocar coronária direita, coronária esquerda, os ramos principais, o grau de obstrução que tinha. A gente viu cortes representativos. Que eu me lembre,
não tinha uma obstrução crítica nos outros ramos, mas eram calcificados, eram doentes, coisa de 50%. O Wilker pode me complementar depois, se for o caso. Mas é bem diferente do cateterismo, são objetivos diferentes. A gente está focado na causa do óbito, nas doenças sistêmicas dela, e nessa classificação clínica a gente tem que ir preparado a priori para fazer esse estudo. Com essas perguntas dos clínicos, entendeu? Mais alguma pergunta? Bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta e um comentário a respeito disso, assim, entendeu? Então, eu acho que vou fazer a pergunta primeiro, assim, entendeu, para o pessoal da patologia, assim, entendeu? Se, voltando naquela ideia do tumor e da síndrome carcinoide, assim, entendeu? Imaginando que ela tivesse, que o tumor fosse gastrointestinal e, de fato, ela tivesse uma clínica de uma síndrome carcinoide, a gente ia conseguir dizer se, na verdade, o infarto foi mais atribuído aos fatores de risco cardiovascular que ela tinha, ou a isso, ou seja, imaginando, não, ela tem muita aterosclerose, ou ela tem mais um componente de tipo hipertrofia, e aí a gente consegue dizer, sei lá, se é mais para um lado ou para o outro. E só para também parar de falar, assim, entendeu, do comentário naquela última discussão, assim, entendeu? Às vezes eu acho que a gente tem uma ideia meio mágica que o cateterismo, que uma revascularização vai resolver o problema, né? Então, eu acho que, assim, entendeu? Uma coisa que a Carla falou, assim, entendeu? Tipo, você tem um quadro coronariano agudo e você decide se com o cateterismo você vai desobstruir uma artéria ou não. Outra coisa é você pensar, assim, entendeu? Que eu tenho doente triarterial, que eu vou conseguir revascularizar e aí eu vou impedir esse cara de ter infarto, assim, entendeu? Como você não trata a aterosclerose, impedir esse cara de ter infarto revascularizando um triarterial é uma coisa que é super discutível. Cada vez a gente está mostrando, assim, entendeu? Tipo, se você ver as últimas recomendações, cada vez tem menos indicação de você revascularizar um doente. A gente tinha uma grande esperança de conseguir melhorar a função do miocárdio na hora que a gente revasculariza alguns caras, mas mesmo isso parece que não dá muito certo. Então não teria tanto, assim, otimismo de dizer que a gente conseguiria salvar essa doente se a gente tivesse, talvez, abrindo a artéria agudamente. Talvez sim, mas, por exemplo, se a gente fizesse um CAT e a diagonal tivesse fechada, eles não iam abrir, entendeu? Então... O Wilker quer comentar dos 3 casos que você levantou na literatura, com carcinoide, síndrome carcinoide e infarto? Eu queria falar uma coisinha, se puder, antes do Wilker. Vai lá. Perdão, Wilker. Com relação à síndrome carcinoide e o coração, primeiro com relação à síndrome carcinoide, teoricamente, todos os tumores neuroendócrinos produtores, né, porque existem alguns neuroendócrinos que não são produtores, não é porque ele é neuroendócrino que a gente vai, como até o Wilker falou, ele até usou a palavra síndrome carcinoide, né, tumor carcinoide. Então, existe tumor carcinoide, que foi a primeira denominação feita pelo alemão que descreveu. Depois tem uma coisa chamada síndrome carcinoide, que é aquela caracterizada pelo flushing, alterações hemodinâmicas, e que ocorre principalmente nos pacientes que têm tumor carcinoide pós-fígado, né? Então, os tumores neuroendócrinos produtores de qualquer substância, eles vão ter clínica de síndrome carcinoide, principalmente quando eles ocorrerem pós-circulação portal. Porque aqueles que têm, ou quando eles são pré-circulação portal, e que a metástase hepática é tamanha que já destruiu a capacidade do fígado de metabolizar o que eles produzem. E a principal, pelo menos que eu conheço, a principal manifestação cardíaca, né, ou seja, o coração carcinoide, foi o que o Wilker falou, que é principalmente do lado direito do coração, representado pela fibrose endomiocárdica e pelo comprometimento da válvula pulmonar, né, pelo que eu sabia. Inclusive, na autópsia, que a revista que eu e o professor Aloysio editamos, existe lá, numa seção Imaging Focus, o coração carcinoide. Tem uma discussão sobre o coração carcinoide que mostra insuficiência valvular pulmonar. Se essas substâncias causadas pelo tumor carcinoide vão aumentar ou não
a sensibilidade ou a contratilidade da artéria coronária, eu acho que isso é uma coisa que é ainda para ser estudada, porque, pelo menos quando eu li sobre coração carcinoide, não era o principal, né? Então, eu não sei, o Wilker quer comentar alguma coisa sobre essa observação do Paulo? Não, perfeito. Comentando rapidamente, então, assim, no nosso caso, sobre o nosso caso específico, não teve muita dúvida da relação do evento causal da trombose coronariana com o infarto agudo do miocárdio. Segundo, sobre os tumores neuroendócrinos de pulmão, igual a gente mostrou, não tem tanto essa relação dos eventos dos tumores neuroendócrinos com os eventos do coração, né? Agora, falando um pouco mais geral, quando eu fiz esse levantamento da literatura, então, no primeiro artigo, era uma paciente que entrou com um quadro de infarto agudo do miocárdio sem supra, não tinha essas alterações da coronária e a suposição da síndrome carcinoide como evento desencadeante foi porque ela não tinha demonstração da trombose e os exames laboratoriais estavam aumentados. Assim como no terceiro caso também do paciente que fez a troca valvar, né, que estava com essa insuficiência valvar, mesma coisa, as imagens sugestivas de um tumor neuroendócrino, os exames laboratoriais sugestivos e no estudo das coronárias também não haviam sinais de obstrução. Ou seja, acho que essa decisão de um evento, qual evento desencadeou, vai muito da história clínica, né, e da demonstração se há ou não obstrução. Mas concordo que, assim, no autópsia que a gente ter os dois achados, ainda mais, de um tumor neuroendócrino, vamos supor, gastrointestinal, que a paciente já tinha uma clínica, desenvolveu um infarto agudo do miocárdio que a gente não observa, fica difícil mesmo assim a gente bater o martelo do que desencadeou, né? Até porque essa relação da serotonina com a vasoconstrição está relacionada principalmente nesses estudos, né? Ou seja, se tem ou não tem, então fica realmente complicado de bater o martelo. A Ana Paula, por favor. Eu fiquei curiosa, só uma reflexão, se ao invés de infartar, ela tivesse tido o diagnóstico de tumor neuroendócrino pulmonar antes, né? Interessante, né, pensar por aí, porque foi um achado mais relevante. A outra coisa, por que não pensar em tudo junto? Essa paciente era muito inflamada, né, por esteatose, por neoplasia, que também libera um monte de fator que a gente não detecta na rotina, mas que a gente sabe que existe, que inflama, e aterosclerótica grave também. Então, a somatória de tudo isso leva ao estado pró-trombogênico, né? E aí favorece trombose, infarto, AVC e tudo que a gente sabe. Então, acho que a somatória de tudo gerou o estado, né, pró-trombótico. Tem um outro achado que eu achei interessante e que passou assim rapidinho, foi quando o Wilker disse que o coração da paciente pesava 400 gramas. 400 gramas é muito coração, é muito grande. Existe uma síndrome, né, que é do coração do paciente com obesidade, vamos chamar grau 4, que antes a gente falava obesidade mórbida, que são corações muito doentes. Eu não sei qual é o corte, mas não sei se 400 ou se 500, mas é a cardiopatia do paciente obeso. Então, ela não só tinha os fatores de risco para doença cardiovascular do tipo aterosclerose, mas ela tinha também o coração do obeso, que 400 gramas poderia ser bom, né, ter bastante coração, mas 400 gramas não é bom. Então, a demanda aí é muito grande para qualquer lesão coronária pequena, menor. A gente já está chegando próximo das 8h30, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito desse caso. Primeiro, agradecer bastante o Aloysio, o professor Aloysio e o Wilker na belíssima apresentação desse caso. Gostaria de falar um pouquinho sobre o principal diagnóstico dessa paciente, que é o que a gente chama hoje de síndrome, o correto seria síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST, que no caso seria o infarto do miocárdio sem supra de ST. Até 95, pelo menos pela Sociedade Europeia de Cardiologia, eu não peguei da Sociedade Americana, o que se tinha, né? Quando eu fiz a minha residência, 20% dos infartos não tinham supra de ST, era 20%. Era infarto com eletro normal.
né? Isso na década de 80. Em 95, isso já passou para 30%. Né? E em 2015, a Sociedade Europeia considera que mais da metade dos infartos hoje são sem supra de ST. Será que mudou alguma coisa? Sim, mudou. Mudou a acurácia do diagnóstico, tá certo? Então, hoje em dia, muitos casos de dor torácica que passavam, né? Você quer falar, professor doutor? No HO, no ERICO, nosso estudo, não passa de 1/3 os infartos com supra DST. Os demais, né, são angina instável ou IAM sem ST. Isso. Então, é porque assim, a explicação que a Sociedade Europeia dá é o refinamento diagnóstico. Sem dúvida. Então, agora com a troponina ultrassensível e com as curvas que a gente consegue fazer, um exame relativamente barato, né, se a gente puder falar isso, a gente chega, né? E o que mudou, assim, qual é a população epidemiologicamente que vai apresentar a síndrome coronariana aguda com supra e sem supra? Quer dizer, o paciente diabético, hipertenso e obeso são os que se diferenciam mais por apresentar mais infartos sem supra. O tabagismo e outro fator de risco não diferencia supra com supra e sem supra. Outra coisa que eu acho que é um grande, para nós clínicos, um grande dilema, eu acho que é muito mais um dilema operacional, logístico, do que um dilema de conduta. Quando fazer o cateterismo no paciente que chega com infarto sem supra? Eu acho que ninguém aqui discute que devemos fazer o quanto antes, né? A Sociedade Europeia diverge um pouco. A Sociedade Europeia acha que deve ser feito com menos de 72 horas, que era o conceito que eu carreguei no meu aprendizado. Até 3 dias tem que fazer. O infarto com supra, a gente pode até ter um mais prolongado, né? E no início do HU, a gente nem fazia cateterismo em todos os pacientes com infarto com supra. A gente tinha lá um protocolo que media a função ventricular, um teste de esforço atenuado, para ver se fazia ou não, porque nós não tínhamos a disponibilidade que temos hoje, teoricamente. Então, mas com infarto sem supra, é mandatório fazer o cateterismo. Só que a gente utiliza o cateterismo quando temos, né? Como a Carla falou, na realidade, SUS é quando temos. Né? Todo mundo gostaria que o paciente chegasse no pronto-socorro, tivesse o diagnóstico e existe. Então, eu trouxe aqui alguns números, né, que a angiografia precoce, com menos de 72 horas, em 95, ocorria em 9% dos casos, em 2015, em 60% dos casos. Ou seja, conseguiram, na Europa, né, melhorar, diminuir esse tempo. Né? O tratamento percutâneo, antes, em 95, era de 12% e passou a ser 67%. Né? Agora, isso teve alguma representação na sobrevida dos pacientes? Né? Na verdade, a mortalidade em 6 meses passou de 17,2%, quando se fazia menos tratamento e menos angiografia, para 6,3%. Né? Então, parece que existe sim. O que a sociedade recomenda é usar o risco de complicação GRACE, né, para você indicar ou não, colocar o paciente na frente de outro, né, porque já que a disponibilidade não é tão grande. Essa paciente, ela não tinha um GRACE muito grave, não, ela tinha quase 12% de chance de risco de morte, né? Então, isso era uma consideração. A outra que eu queria, eu sei que o tempo já está, falar um pouquinho sobre as discrepâncias diagnósticas que nós observamos aqui nesse caso, né? O diagnóstico clínico foi corroborado pela autópsia, e a autópsia ela pode não ter mostrado a causa do óbito que aconteceu lá no banheiro, mas ela mostrou que não existiam outras causas. Isso é muito importante, né? Não foi um sangramento porque ela estava com dupla antiagregação, mais heparina, não foi porque teve alguma complicação do sistema nervoso central, não foi
uma ruptura de algum aneurisma que a gente não soubesse que a paciente pudesse ter, não foi um hemopericárdio, enfim, isso também é importante, né? Os dados que a autópsia mostrou que não existiam. Então, a gente fica como sendo uma complicação tardia do infarto, que é a atividade elétrica, né? Em 1983, um autor chamado Goldman, ele lançou um estudo que vem sendo copiado sim, repetidamente por outros países, o dele era americano, e em datas diferentes, em que ele classificou as discrepâncias anatomoclínicas, anatomopatológicas da autópsia, e com o dado clínico, em discrepâncias de 1 até 4. Né? Eu vou ser bem resumido. A discrepância do tipo 1 é aquela na qual o diagnóstico que foi deixado de ser feito em vida teria modificado o evento final, ou seja, teria atrasado ou não teria levado ao óbito. Então, foi uma falta de diagnóstico. Mas também o tipo 1 é aquele diagnóstico que em vida foi feito um tratamento e na autópsia se viu que a doença não existia, ou seja, o tratamento foi indevido, tá certo? Isso também é tipo 1. Tipo 2 é aquele diagnóstico importante que pode ter correlação direta com o evento que levou ao óbito, que foi o que o Wilker foi procurar, né, e o Aloysio levantou a bola. Será que o coração carcinoide, ou a síndrome carcinoide, poderia ter aumentado a contratilidade, sensibilidade coronária às catecolaminas, ou alguma coisa assim? Parece que não. Então, ele passa a ser um achado do tipo 3 ou 4, né, que não tem correlação com a morte, mas que tem alguma... O 4 é aquele que não tem a menor... por exemplo, você achar um mioma numa paciente dessa, entendeu? Foi um achado casual, não foi feito o diagnóstico. Como o pólipo. O pólipo que foi encontrado é uma discrepância diagnóstica tipo 4, porque foi um achado e não tem nada com a história nem nada. Eu fico em dúvida se o tumor neuroendócrino achado nessa paciente, apesar de ele ser um tumor clássico, né, um tumor de baixo grau, já tinha metástase hepática única que foi achada, pequenininha, se ele tinha ou não tinha. Eu acho que isso daí fica uma pergunta para o futuro. Quanto mais gente relatar caso de infarto do miocárdio acompanhado em pacientes com tumor neuroendócrino, talvez alguém vai estudar algum dia essa correlação aí. Acho que ainda é muito precoce para se dizer que é tipo 3, tipo 2, tipo 1, etc. Então, essas discrepâncias diagnósticas, na década de 80 do século passado, elas eram entre 10% e 20%, tá certo? Rapidamente. Os estudos de outros países mais recentes mostram que, a despeito e mesmo Goldman publicou isso, ele fez 3 épocas diferentes e mostrou que a sofisticação diagnóstica imaginológica, né, a sofisticação diagnóstica laboratorial, imunológica, genética, molecular, não mudaram, né, a sofisticação não mudou esse índice de discrepância. Ainda existe de 10% a 20% de discrepância, de 10% a 20%. Isso muda de estudo para estudo de acordo com a taxa de autópsia que o serviço faz. Porque se você tem um serviço que faz... Isso não existe mais, mas se você tem um serviço que faz autópsia em todo mundo que falece naquele hospital, a taxa vai ser menor. Se você faz em alguns pacientes, você tem um bias de seleção do caso. Você só vai pedir caso intrigante. Então, nesse vai encontrar. Então, a taxa de discrepância aumenta. Quanto menor a taxa de autópsia, maior a taxa de discrepância, certo? Por isso que os estudos precisam ser analisados com esse critério. Mas, enfim, o que se fala por que pedir autópsia? A gente sabe qual é o 20%? Se a gente soubesse, a gente pediria só para aqueles 20%, né, que o Goldman fala que vai ter. Mas como a gente não sabe, a gente precisaria ter.
E uma grande coisa nesse caso, por exemplo, mesmo sendo o tumor neuroendócrino uma discrepância 2 ou 3, ele tem uma importância muito grande epidemiológica, né, no atestado de óbito, é um achado importante até para a epidemiologia dos tumores pulmonares e também para a família. Então, eu acho que são essas considerações devido ao tempo. A Carla tinha me pedido para falar mais coisas. Luiz, Fernando, eu só queria dar duas informações. Aqui no HU, pelo estudo, pelo Érico, a nossa taxa de sobrevida ao final dos 28 dias bate com a literatura, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui está adequado. O nosso grande problema é depois a prevenção secundária. Então, quando chega nos 180 dias, nós temos uma mortalidade maior do que a desejada, porque os cuidados pós-hospitalares, né, inexistem, vamos falar assim. A outra questão importante, foi um estudo que eu fiz há um bom tempo, é melhor você não fazer cateterismo e angiografia se você não tiver confiança no serviço e no operador, né? Nós não temos um controle de qualidade no país, né, de quem está fazendo isso daí, e existem locais onde a mortalidade se torna maior com a intervenção do que com um comportamento conservador. É isso. Aloísio, suas considerações finais. É só agradecer a retomada, agradecer o Wilker pela apresentação, Fernando pelo convite, Luciana pela organização e a todos os participantes, e fica o convite para participarem das próximas hacks programadas numa forma de educação continuada, aprendizado contínuo, sem um guia pré-estabelecido. A gente vai discutindo conforme os casos vão aparecendo. Obrigado. Wilker, muito obrigado e sucesso na residência. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais. Também ao senhor pelo caso, por ter discutido antes da autópsia, também pelo professor Luiz, pela orientação, tanto na checagem, quanto na discussão, na seleção das fotos e do tema a ser discutido. E agradecer a todos também que participaram da reunião. Bom, eu agradeço, encerro a reunião e até a próxima.